Oi, Vitor Weldes, bom dia. Dia. Tá me ouvindo? Alô, Você tudo tá me bem? ouvindo? Tô, então parece que tá um pouco baixo. Eu tô com fone de ouvido aqui, eu tô testando aqui. Atenção, atenção, a Rádio Aleluia FM, você me escuta? Parece que tá um pouco baixo o seu volume, cara. Deixa eu aumentar aqui. Tô com o volume aqui praticamente no máximo. E agora, você tá me ouvindo bem? Tá, agora tá melhor. Perfeito. Tudo bem aí? Tô tranquilo, hoje eu tô aqui no banheiro. É, É, ela tá meio chorosa hoje, é mesmo? aí, Ah, aí me tranquei aqui para poder ter a aula. hum. E a semana, tranquila? Graças a Deus. E vocês? Tá bem aqui. Semana foi tranquila. Ela recebeu as vacinas, as últimas, né, que faltavam. Hum. Agora, só quando fizer um ano. Agora, antigamente era de dois meses, agora vai ser de seis meses, se Deus quiser. É. Bom dia, Se Deus Sandroca. quiser. Tudo bem? Bom dia, irmã Sandra. Bom dia, Val. Dia, Val. Estamos aqui. A Val já acordou, cara? Bom dia, meu povo. E minha pova. Ai, dá vitória à tua serva, Jesus. Grande foi a peleja, irmão, mas eu tô aqui, ó, firme e Olha aí, forte. nada Parece que que um tá comendo café. também, tá não? Tô no meu pão de queijo e meu café. Ainda bem que não é cuscuz, né? Que fosse cuscuz era pra matar de raiva mesmo aqui. Hoje meu cuscuz não rolou porque eu preciso comprar uma cuscuzeira nova. Hum, a quantidade é tão grande que a cuscuzeira não aguentou, hein? Não aguentou o repuxo, não. Adoro, hein? É Uhum. força na peruca, né? Não, querida baiana retada. Sandro, e o Dirceu? Sueli. Ah, tá lá com as dificuldades dele, viu, Eudes? Você já tá em casa? Hã? Você já tá em casa, né? Sim, sim. Ele ficou, acho que 15 dias, 15 a 20 dias no hospital, né? Uhum. Aí depois saiu. O problema é que ele não fez a cirurgia ainda de pôr a calota. Eles Uhum. acham que a hora que pôr a calota vai ficar melhor. Assim, mas ele já tá bem melhor do que era antes, né? Assim, ele consegue ir pelo menos do banheiro para o quarto dele, Uhum. só que ele demora 15 a 20 minutos, né? Uau. Porque ele tem que ir na bengala, ele tem que ir respirando fundo, ele tem que se concentrar, né? Ah, O que pra gente é tão simples, né, gente? Assim, para ele é uma dificuldade muito grande. É. Mas ele já come sozinho também, graças a Deus, ele toma banho sozinho. que bom. Só que a mãe dele tem que estar junto o tempo todo, né? Não tem jeito. Uhum. Que é continuar orando, né? E orando por ela, né? Que ela tá com depressão. Uhum. Aí ela falou para mim, né? Ela falou assim: eu sempre fui muito ansiosa e eu achei que o processo dele ia ser mais rápido, Uhum. né? E ela cuidou de 2 filhos, a vida inteira ela cuidou dos filhos dela na cama, né? É. A mais velha e o caçula. Uau. Aí eles morreram faz o quê? O segundo morreu porque eles foram para a cama com acho que 12 anos, 11 a 12 anos, que é Uhum. doença degenerativa, né? Uhum. Então, com 11, 12 anos, eles já não conseguiam mais, já não enxergava mais e não conseguia andar mais sozinhos e o músculo vai atrofiando tudo, né? Uhum. Então, a menina morreu com 21 Hum. e quando ela estava já com... Quando ela já estava na cama, ele começou o processo, o menino, o caçula. Aí ele morreu com 24. Uau. Então, ele morreu faz o quê? Acho que uns 6, 7 anos, Uhum. né? Então, ela teve pouco tempo, assim, de... Aí teve uns anos que ela lutou com o Dirceu com questão da droga, né? Acho que foram uns 3 anos, mais ou menos. Foi bem pesado também, Uau. né? Muito Aí quando sofrimento.
fazia uns 4 anos que ele tinha saído da droga, que ele estava bem, que ele já prestava bastante concurso, estudando bastante, tudo, né? Aí aconteceu isso. Que isso? Então ela falou que, na verdade, ela acha que a depressão dela é muito por isso, por essa frustração, né? Mas não é, a médica falou que é muita coisa para uma pessoa só, né? Hum. Mas vamos continuar orando por eles, né? Amém. Sim. Vamos orar sim. Olha aí quem está em Israel. É Israel Bom ali ou não? dia! Em Jerusalém aí, Bom rapaz. dia! Acordou inspirada hoje no templo. Tá Eu vendo? entrei na sala errada. Eu tava lá com o pastor Pedro. Falei, nossa, mas mudou o negócio aqui. Nossa, Mas- droga. Eu teve uma semana que eu entrei errado também. Falei assim, ops, tô saindo, tô vazando. Nossa, que tanto de gente. Aí eu falei, que tanto de gente. Mas aí eu me situei que eu tava na sala errada. Então vamos orar para iniciarmos, presbítero Eudes, por favor. Ore por nós, para que Deus nos abençoe nessa nossa última aula aqui do tema, para que Deus nos conduza aí nesse ensinamento do avivamento na história. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, pelo privilégio que temos agora abrirmos a tua palavra, estudá-la. Pedimos a tua direção, a tua orientação, que o Senhor a ilumine e que os nossos corações sejam impactados pela tua palavra, Deus. Amém. Nós precisamos um pouco mais e busquemos cada dia mais ser cheios do teu Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o pastor Jefferson, que nos trará esse estudo. Que ele seja usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, antes de iniciarmos, eu queria que vocês pensassem, talvez, eu quero terminar aí talvez uns 15 a 20 minutos antes das 11 horas, porque eu queria abrir a oportunidade para vocês compartilharem algum momento na vida, na caminhada cristã de vocês, se porventura isso aconteceu, de um despertamento pessoal, de um despertamento onde você percebeu fome, sede pelo Senhor, onde você sentiu um desejo de evangelizar, algo assim que não é natural, mas você vê que é uma visitação da parte de Deus, na sua própria conversão. É, tipo, fica à vontade, pensa bem aí quando a gente vai no decorrer da aula. Se você tiver uma experiência para compartilhar, vai ser muito abençoador. Eu acredito sim, quando nós, como crentes, podemos compartilhar nossos testemunhos e ver que de fato o evangelho sendo aplicado na nossa vida e vivenciarmos as ferramentas do evangelho, algo diferente acontece. Nosso problema é que sempre nós caímos no erro de divorciar a teoria da prática. Esse é o nosso grande pecado. Esse é o nosso grande erro. E nós vamos observar isso em alguns pontos da história. Hoje nós vamos tratar sobre a história a história dos avivamentos na história, podemos dizer assim. Aparenta ser uma redundância, mas é na história que nós vamos ver a história dos avivamentos. Há muitos livros que tratam desse assunto e livros densos de várias páginas. Eu quero pontuar alguns momentos específicos da história que foi de grande valia no meu entendimento. Eu sempre tive o costume, quando eu morava no Brasil, agora sem esses últimos 5 anos viajando pelos países afora, não dá para levar livro, né, que é pesado demais. Mas eu sempre tive o costume de ler um livro de história da igreja todo ano para nunca perder, nunca tirar, nunca perder assim essa perspectiva da história da igreja, o desenvolvimento, a mão do Senhor no decorrer da história. Eu gosto muito da expressão que o pastor R.C. Sproul usava quando no livro dele ele até cita a mão invisível de Deus na história. E nós como cristãos podemos observar isso, essa mão invisível. Nada foge do controle do Senhor. Deus está controlando todas as coisas. E nós não podemos cair no erro de entrarmos em desespero, entrarmos no limite de achar e pensarmos que vivemos um mundo sem Deus, sem um objetivo e sem uma perspectiva linear. Nós trabalhamos uma perspectiva linear. Teve um começo, tem um meio e terá um fim. Deus determinou a história. Todas as coisas estão acontecendo segundo a vontade do Senhor. Mas, pastor, e essas calamidades? Há um decreto de Deus debaixo dessas calamidades. Porque a gente só tem a tendência de aceitar as bênçãos. Não, isso aqui é de Deus. Mas quando vê a dor, o sofrimento, fala, isso aqui não é de Deus. E nós não entendemos muitas vezes. Mas tenhamos a mente de José.
quando José estava preso perdão, quando ele tinha subido ao poder, era a segunda pessoa mais poderosa na terra do Egito. Quando encontraram seus irmãos e ele se deu a revelar, os irmãos ficaram com medo de José, pensando que José iria matá-lo por vingança, matá-los por vingança. José disse: não vou fazer mal a vocês. Foi por esse motivo que Deus me trouxe para cá, para preservá-los em vida. Porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Foi Deus que me enviou para cá, e não foram vocês. Meus irmãos, isso é tremendo. Você tem uma perspectiva dessa depois que seus próprios irmãos lhe jogaram dentro de um poço, lhe venderam. Tipo, é um negócio assim que deve machucar profundamente o seu sangue, a sua família. E mesmo assim, depois de muitos anos, na posição que José estava, que tinha autoridade, não seria jamais questionado, ele falou: olha, não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi o Senhor. Porque Deus tinha um trabalhar, Deus tinha algo a fazer. Então veja sempre essa perspectiva da história dentro dessa ótica divina, como dizia Calvino, coloque os óculos, a lente do evangelho para interpretar o mundo. Eu quero ler lá em Abacuque, capítulo 3, um livro bem, como fala do avivamento, né? Abacuque é um dos profetas menores. Quando nós falamos profetas menores, não porque eles são menos qualificados que os demais, mas pela questão ministerial de tempo de escrita. Então, profetas maiores são Ezequiel, Isaías, Daniel em si, e Jeremias, porque o ministério deles teve uma longa caminhada e os escritos são bem longos também. E os profetas menores pela abordagem mais pequena. Mas no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler o versículo 1, né? Para que entendamos que é uma oração. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É um texto que, de fato, já lemos e já ouvimos muitas pregações. Eu queria só focar na a parte B, quando Abacuque fala: aviva a tua obra ao Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Abacuque pede para que Deus, né, no decorrer da história, no desdobramento da história, desse pergaminho que vivemos, esse abrir do pergaminho, Deus visite o seu povo e faz com que ela seja conhecida, ou seja, faz com que a tua obra, quando ele fala viva a tua obra, isso no decorrer dos anos. Perceba essa parte que é interessante que Abacuque fala, e ele repete duas vezes, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, que é o paralelismo hebraico, que é a repetição, tipo, olha, no decorrer da história, quando caminharmos nessa terra, faz ela conhecida, faz a tua obra conhecida. Então, nós vamos tratar historicamente. Se você tiver algum ponto, alguma pergunta, alguma colocação, por favor, que eu vou fazer uma perspectiva histórica, começando na Reforma Protestante e tentando chegar aqui no nosso período. Na Bíblia, sempre quando nós trazemos referências bíblicas de avivamento, é inquestionável, porque nós acreditamos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, a visitação do Senhor em Atos, capítulo 2, e o decorrer dessa história, nós encontramos nos 28 capítulos de Atos a mover de Deus, o despertamento do Espírito, o despertamento na vida dos discípulos. E quando fala que esse avivamento faz a tua obra conhecida, quando o Espírito Santo cai, é derramado na igreja em Atos capítulo 2, as pessoas propagam o evangelho, as pessoas pregam o evangelho, as pessoas têm prazer na lei do Senhor, as pessoas buscam a Deus. Os 28 capítulos de Atos compreendem-se e foram um desdobramento de aproximadamente 30 anos de história. Aqueles fatos não aconteceram de forma sequencial, no sentido de que derramamento do Espírito Santo, depois de 2, 3 dias, Pedro levanta um coxo, depois de 2, 3 dias, Paulo se converte, depois de 2, 3 dias, não, foram praticamente 30 anos de história. Nesses 30 anos da história da igreja,
Deus foi manifestando o seu poder na conversão de quase 3.000 pessoas, no levantar do coxo, logo em seguida a conversão de Cornélio, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, a conversão de Paulo, a propagação do evangelho pelas circunvizinhanças de Israel, as cidades, os países, a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária. Paulo prega no Areópago, em Atenas, a igreja em Filipos, o carcereiro é convertido ao Senhor Jesus. Você vê pequenos focos de avivamento na história em Atos. E esses avivamentos que acontecem, perceba, eles sempre trazem um resultado de salvação. Prega-se o evangelho. Você vê o desprendimento de Paulo na prisão junto com Silas. Presos, acorrentados, depois de terem sido espancados, eles continuam louvando a Deus e evangelizando os presos, porque a Bíblia fala que os presos ouviam enquanto eles louvavam a Deus. Isso é impactante. Quando o carcereiro vê aquela situação em Filipos, ele tenta tirar a própria vida, ele percebe que aquilo era extraordinário, porque ele fala, Senhor, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Parece que é meio que abruptamente, é meio que... Porque do nada, como é que ele fala? Tipo, o que é que eu preciso para ser salvo? Porque aquele carcereiro e aqueles presos estavam ouvindo o testemunho de Paulo, os louvores, as mensagens, e aquilo foi mexendo. E quando ele vê que as correntes quebraram, eles poderiam ter fugido, eles não fugiram, aquilo impactou demais aquele carcereiro. Porque hoje, naquela época era assim. Se hoje é assim, perdão, hoje é assim, naquela época também era. Perna para quem te quer, meu filho. Cada um por si, Deus por todos. Corre, negrada, que o portão está aberto. Então, ninguém olhava para trás. Lembra quando a mãe pegava a chinela para bater nos filhos? Quem ficasse para trás apanhava. Então, corre. Ninguém quer se livrar, quer ter o livramento. Mas eles ficaram. E aquele Pastor, carcereiro, pode falar. você vê, né, como que é uma coisa assim de Deus mesmo, porque tem um terremoto, não acontece nada. Só as algemas que se abrem, fica todo mundo lá e acontece ali do Espírito Santo no próprio carcereiro, né? Ele E ele chama Paulo e Silas, vai para casa dele vem para depois, né? minha casa, tipo, evangelizar os meus. Eu não consigo pregar, mas eu vou chamar para alguém pregar para os meus. Tipo assim, eu não sou um pregador, mas claro que é com a mentalidade mais odiana que eu estou falando isso. Mas ele fala, vocês têm a mensagem. Então venham preguem para minha família. Cornélio fez isso. Cornélio chamou a família dele, chamou os servos dele, vão todos sentar aqui na minha casa, porque quem manda aqui sou eu, vamos sentar e vamos ouvir. E eles ouviram a palavra de Deus. Então, sempre que há um despertamento, que é o avivamento, o crescimento em piedade, há um desejo, um amor por Cristo e por evangelização. Atos dos Apóstolos, nós vemos isso. Depois desse período, a igreja começa a combater falsos ensinamentos que querem desvirtuar e deturpar o ensinamento de Cristo. Porque se eu tenho um ensinamento errado, qual é a consequência? Uma vida errada. Se eu acredito erroneamente em uma divindade que não é Deus, eu vou adorar aquilo que não é Deus, outra divindade. Então, inevitavelmente, o ensinamento errado trará uma conduta errada, uma crença errada terá ou trará uma fé errônea, sem base e sem promessas divinas. Então, começa a se espalhar heresias. Aí Paulo escreve as cartas, João escreve as cartas, Pedro para vacinar o povo. Depois do período apostólico, entra-se na história os pais da igreja, que são aqueles que eram os discípulos dos apóstolos. E Irineu, tem um outro, Inácio de Antioquia, o que foi morto até o nome na fogueira, tinha 80 e poucos anos, foi praticamente queimado vivo, agora esse nome dele, mas teve vários que Carpo, não? Isso, Policarpo. E obrigado, presidente. Então, eles deram continuidade. Depois veio a questão da Igreja Católica, a instituição, a igreja começou a se esfriar. A partir daquele momento, meus irmãos, na história da igreja, deu-se início à institucionalização da igreja, onde a igreja começou a ficar muito sincrética. O sincretismo religioso é quando nós pegamos imagens ou realidades de outras religiões e queremos acoplar ao cristianismo. Pegamos divindades das crenças antigas e passadas e queremos juntar com o cristianismo. Foi o que aconteceu com os judaizantes. Os judeus não queriam abandonar a prática judaica.
Eles queriam continuar obedecendo Moisés e a lei cerimonial. Então, o que eles fizeram? Vão pegar o cristianismo e vão pegar as leis de Moisés e colocar tudo junto. Então, Paulo falava isso. Se vocês querem viver essa vida, vocês caíram da graça. De Cristo para nada serve para vocês, porque vocês querem viver pela lei, não pela graça. Então, vamos pular historicamente. Começa o período das trevas, que é a idade chama Idade das Trevas. Uma total morte da instituição religiosa. Pequenos grupos existiam, os valdenses, entre outros grupos que ficaram afastados da igreja. Começou, então, aquele princípio dos monastérios. Aquele grupo que queria se manter puro, porque viu que Roma tinha paganizado o cristianismo, então eles se afastam da igreja e começam a viver longe, em montanhas, em monastérios, viver aquela vida pura. Depois desse período, a partir do século XIV, Deus começa a despertar homens para que a igreja novamente seja despertada. John Hus, John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na Alemanha, na antiga é chamada de Romênia, que era na antiga, acho que era Boêmia, antigo período ali da Boêmia, na Europa, uma região ali que pega a Eslováquia, Iugoslávia, a antiga Boêmia. Esse homem se levanta como sendo precursor da reforma protestante, John Hus. E esse homem, John Hus, foi morto, queimado vivo. E a última palavra, as últimas palavras que ele falou antes de ser queimado, porque ele sempre pergunta, né? Você quer renunciar à sua fé e tudo que você falou é mentira? Diga agora. Ele falou assim, antes da fogueira ser acendida, ele disse: agora eu vou provar com meu sangue, com a minha vida, a verdade que tenho pregado e tenho crido. Que Deus me ajude. E dizem as lendas pentecostais daquela época, e quando ele estava sendo queimado vivo, ele bradou dizendo: e daqui um tempo, daqui 100 anos, nasceria um cisne que vocês não poderiam matá-lo ou queimá-lo. Ele era simplesmente um ponto na história, mas Deus ia levantar uma pessoa. E aproximadamente 103, 104 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero, que nós conhecemos da Reforma Protestante. Martinho Lutero era um padre, era praticamente um padre. Conflitos com a vida, pecado, confissão de pecado, vários. Quem já assistiu o filme Lutero? Não assista, por favor, é muito legal o filme, te dá uma ideia legal, mas é melhor ler os livros, mas se você puder assistir o filme é bom também. E ele percebe que ele vive uma vida de obras, e não consegue sentir aquela paz. Então, ele lê Romanos, um escrito de Agostinho da mesma, parece que é igual, né? Agostinho foi Romanos, Lutero foi Romanos, e mais lá na frente, John Wesley, que a gente vai ver também, foi Romanos. Tem um mistério em Romanos. Então, ele percebe que o homem é justificado não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez. E isso entrou na mente de Lutero bombasticamente. Bum! Mudou a percepção. Ele se levanta, coloca 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e a partir daquele momento, 1517, dá-se início, historicamente falando, um movimento da reforma protestante. Depois dali, guerras políticas, batalhas, lutas entre o catolicismo e o protestantismo que estava eclodindo, nascendo. Deus levanta Calvino, quase que 15, 17 anos depois, ele nasce, já novo, começa a fazer publicações, porque o povo parece que era precoce naquela época, viu? O povo era, tipo, com 16, 17 anos, já não entendia grego, latim, já era formado, e falava, rapaz, nem vestibular ajuda a gente a ser desse jeito hoje em dia, né? Pré-vestibular. Vestibular não, como é que ele falava? Era para completar os... Antigo o pessoal estudava para acabar o segundo grau completo. Supletivo. Supletivo. Nossa, eu passei 13 anos para acabar o primeiro e segundo grau, o cara faz em 6 meses e acabou. Na real, como dizia minha mãe, isso é esculhambação mesmo, né? Passa 13 anos para acabar o primeiro e segundo grau e depois vem um decreto que fala, você pode fazer tudo em 6 meses. Meu Deus, é brincadeira. Então, vamos lá. Aí, Cláudio, progride, aí a mensagem do evangelho começa. Só que as guerras políticas também. Roma fica indignada, havia a propagação do evangelho na Europa, eles começam a ter a perseguição.
e começa a espalhar a mensagem romana em outros ambientes. Nós conhecemos como a Contra-Reforma Protestante, que é o envio dos jesuítas, que eram os missionários daquela época, para evangelizarem outras terras, para colonizar aquelas terras para Roma e para o catolicismo romano. Por isso que muitos vieram para a América do Sul, que foi descoberta por Cristóvão Colombo e depois Pedro Álvares Cabral. Então, alguns falam que eles sabiam para onde iam. Você pode dizer que se perdeu e achou, isso que é lenda, mas ele já sabia que onde estavam indo. Depois desse momento da Reforma Protestante, dessa perseguição, dá-se início a um período de frieza. E eu acho interessante que sempre que ele tem um despertamento, logo em seguida tem um momento de frieza, de batalha teológica e da vida como cristão. Depois da Reforma Protestante, depois que os reformadores morreram, as batalhas teológicas começaram e as batalhas da vida cristã também começaram. Como? Primeiro, eles começaram a criar um sistema que era contrário àquilo que os reformadores tinham falado. Por exemplo, a soberania de Deus, a salvação de Deus, que pertence somente a ele, dada ao seu povo. As pessoas se achavam crentes ou salvas simplesmente porque entendiam racionalmente o conjunto doutrinário da época que Lutero e os reformadores estabeleceram. Isso nós encontramos na história por causa da influência das sementes do racionalismo que foram lideradas por René Descartes, Emmanuel Kant e entre outros da Revolução Francesa e assim subsequente, onde esse grupo dizia que tudo aquilo que não for apreendido, que não for entendido racionalmente, deve ser descartado. Porque você só pode afirmar que algo existe se você provar empiricamente ou visivelmente. Daí, desse contexto, historicamente falando, vem aquela frase de René Descartes que diz: penso, logo existo. Por quê? Porque ele conseguia ver que ele existia, era palpável, era visível. Mas, no campo da religiosidade, da espiritualidade, muitas pessoas começaram a caminhar por essa estrada venenosa e cheia de venenos do próprio diabo. Então, igrejas começaram a racionalizar essa perspectiva mais espiritual. As sementes do racionalismo entraram na igreja. Então, aqueles que aceitavam a fé, mas eles tinham uma perspectiva também da prova científica dos fatos. Isso fez com que uma geração ficasse uma geração fria, indiferente, sem inclinação piedosa, sem despertamento espiritual. Isso banhou a Europa. Só que na Inglaterra, Deus estava fazendo outro movimento. Enquanto o avivamento começou na Europa, despertamento, depois começou a surgir as gotas de racionalismo, de frieza, o avivamento começa e alcança a Inglaterra. O movimento de um grupo chamado os puritanos, que queriam uma igreja mais pura, essencialmente movida como o que aconteceu na Reforma Protestante, porque a igreja era essencialmente anglicana na época. Então eles achavam que a igreja com o sistema episcopal, com o sistema totalmente humanístico, deveria ter os princípios mais elementares da reforma. A soberania de Deus, a salvação eterna do homem e a vida piedosa. Uma vida pura, uma vida dedicada ao Senhor. Porque naquela época, num período do século XVII, século XVIII, século XVII, muitos líderes religiosos daquela época eram beberrões, jogavam tipo casas de jogos. Havia um descontrole dos líderes eclesiásticos daquela época. Muitos se embriagavam, muitos se prostituíam, muitos viviam em casa de jogos. E faltava essa pureza para a igreja. Então Deus levanta um movimento chamado dos puritanos, que influencia o rei, no caso era Elizabeth antes, e agora vem o rei Carlos, depois esse rei é morto. Mas antes eles começam a ter força no parlamento britânico. E eles começam a estabelecer a igreja dentro dos padrões mais bíblicos e puros. Desse desdobramento surgiu a Confissão de Fé de Westminster, que foi uma das confissões mais que são
é uma das mais aceitas em todos os âmbitos religiosos, como o Catecismo de Heidelberg, como a Confissão Batista, mas de forma geral, a Confissão de Fé de Westminster, ela é extremamente respeitada historicamente até os dias de hoje. Mas nós sabemos que a obra de Deus sempre tem as suas perseguições. Esses puritanos, outros conhecidos como huguenotes da França, eles foram expulsos, foram mandados embora, porque o parlamento tinha vencido, mas depois de muitos anos a monarquia sobe ao poder de novo e começa a perseguição. Teve até o nome de uma rainha lá, que era a Rainha Sangrenta, que eu esqueci o nome dela, que ela mandou matar todo mundo mesmo. Corta a cabeça, mata todo mundo. E o povo foge. Vem para a América. E olha só, tudo isso é um desdobramento das pessoas que querem viver para Deus. Perceba que sempre há oposição, ou quer seja teórica, ou quer seja oposição física. Enquanto a Europa estava sendo massacrada pela razão, pelo entendimento que esfriava a igreja, na Inglaterra a perseguição já era física, já era de mandar matar. Passando essa fase, qual outro efeito que poderia ser? Os ensinamentos errôneos. E foi o que, de certa forma, eles também quiseram fazer. Só que os puritanos não abriram mão dessa realidade e vieram para os Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabiam que, quando em 1600, 1700 por aí, algumas colônias de huguenotes franceses foram enviados para o Brasil. Já pensou o Brasil falando francês? E que as mulheres gostam, né, de um francês, tipo, a linguagem francesa é romântica e tal, aquela coisa. Ontem à noite eu vi que o francês é coisa romântica. Meu Deus. Já pensou? Aí, ó, ela riu, ela sabe, é ela mesmo. Então, já pensou? Mas foram expulsos, porque eram os huguenotes. Huguenotes eram uma nomenclatura até de ironia para os calvinistas franceses daquela época. Depois que eles foram expulsos por causa da Revolução Francesa, sabe quem foi para o Brasil também? Os holandeses, calvinistas holandeses. Sabe onde eles foram? Para Pernambuco e começaram a se espalhar por Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão. O Nordeste pertenceria à Holanda. Eu ia estar falando para vocês agora em Dutch ou holandês. Sabe, imaginou eu com um passaporte holandês? Ninguém ia me aguentar, não. Então, mas depois de um tempo, esses holandeses, e hoje, sim, claro que se você tem amigo pernambucano, você vê que até a forma de falar, tem alguns hospitais, algumas famílias holandesas lá. Por quê? Porque iniciaram esse trabalho nessa época, só que eles foram expulsos por Portugal, que era católica. Mas já pensou se o Brasil, né, tivesse uma parte francesa, uma parte holandesa, o negócio ia ser totalmente diferente, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ia Mas ser de primeiro mundo. ia ser mesmo, porque eu vou te falar, viu? E a cultura calvinista, porque tanto os huguenotes como os holandeses, os outros que eram os calvinistas, eles queriam povoar. O interesse de Portugal, da Espanha, era isso, era tirar. Eles não queriam, como foi a mentalidade dos puritanos quando vieram para os Estados Unidos. Eles não vieram explorar, eles vieram povoar, eles vieram para morar. Aqui vai ser nossa casa, aqui vai ser o nosso lar, nós vamos morar aqui, criar nossos filhos aqui. O amor e a pegada é outra. Quando você vai para um canto que só quer arrancar. O que aconteceu no Brasil, arrancou tudo, agora deixa aí os ladrões, o pessoal que roubou, aqueles que forçamos a trabalhar, índios, negros, e os criminosos de Portugal, deixa tudo aí, vamos embora, porque a gente já tirou tudo que podia tirar. Como fala o pau-brasil, a madeira do Brasil, arrancamos quase tudo, agora vamos embora. Então, o berço também tem essas modificações. Mas em tudo isso, Deus está trabalhando. Aí surge esse período que eu quero focar agora, tanto na Europa como na América. Dois momentos. O primeiro momento é considerado, por alguns, um movimento muito subjetivo, é como se fosse o nascimento do movimento pentecostal não oficial, que é considerado que foi um movimento conhecido como os moravianos, não sei se vocês já ouviram falar deles, e ali na Alemanha, através do Conde Zindendorf. Eu não considero eles tão pentecostais como na realidade que nós vivemos hoje, apesar de que eles buscavam uma experiência subjetiva, buscavam mesmo um encontro com Deus, algo bem que pudessem falar, olha, tivemos um encontro com o Senhor. Esse movimento moraviano foi um movimento na história do cristianismo mais missionário de todos os tempos. Eles fizeram uma vigília de oração, uma torre de oração, desculpa, que durou aproximadamente 100 anos.
Você sabe que 100 anos não pararam de orar? E foi um movimento, proporcionalmente falando, que mais enviou missionários para o mundo todo. Numa época que não tinha aviões, não tinha ônibus, não tinha nada. Você fosse para o campo missionário, você praticamente você não voltaria mais. Ou você viveria lá e morreria lá. Os testemunhos desse movimento missionário, que foi um despertamento, eu acredito assim, um despertamento espiritual, eles tinham um zelo por Cristo, eles tinham lemos moravianos que diziam pelo Cordeiro. Nós fazemos pelo Cordeiro. Porque eles atrelavam a evangelização ao retorno de Cristo. Então, se eu prego, se eu evangelizo, eu estou acelerando, entre aspas, a volta de Cristo. Porque quando o número de eleitos se cumprir, nós estaremos com o nosso Senhor. Então, a paixão deles pela evangelização era dada porque eles amavam o Senhor, eles queriam se encontrar com o Senhor. Perceba que essas duas realidades estão intimamente atreladas, estão num conjunto que se harmonizam perfeitamente. Então, eles são despertados, tem até um livro do pastor Ronaldo Lindório, Missões, o Desafio Continua, que ele conta no último capítulo desse livro que o Conde Zinderdorf falou assim, e perguntou, olha, queremos enviar alguém para pregar para os esquimós. E, segundo o Conde, ele teve um sonho que ele chamava um homem chamado Oleiro, para poder evangelizar. No dia seguinte, ele perguntou, Oleiro, eu tive um sonho, e o Senhor Jesus mandou te chamar para você pregar para os esquimós. Você aceita o desafio? Mas antes eu quero te dizer uma coisa, você vai sozinho, porque não tem ninguém para enviar para você, a gente não tem condições de te manter, talvez você vai, mas não vai voltar nunca mais. Lá as pessoas não conhecem o Senhor Jesus e foi dando as dificuldades. Esse oleiro, conta a história que ele abaixou a cabeça e ficou alguns segundos com a cabeça baixa e disse, o senhor tem um par de chinelas para me dar? E disse, eu tenho. E ele providenciou o par de chinelas, o oleiro saiu. No dia seguinte, o Conde Zinderdorf foi na porta da casa, que eles viviam na comunidade, para falar com o oleiro já não estava mais lá, ele já tinha partido. Hoje, segundo o pastor Ronaldo Lindório nesse livro, mais de 50% dos esquimós são cristãos. Por quê? Porque um homem, que nós não sabemos o nome, o apelido dele era o Oleiro, foi e evangelizou, e ele só pediu um par de chinelas. Desculpa, só pediu um par de chinelas. Então, a paixão, tem testemunhos nesses irmãos moravianos que, por eles serem descendentes de alemães, certo? Vou chamar de alemães, ó. Alemães, eles se vendiam como escravos para poder evangelizar os escravos. Já pensou um negócio desse? Cara branquinho, do olho verde, bonitinho, não tão cheiroso, que não tinha tanto perfume naquela época, mas o cara branquinho tá lá, eu vou me vender como escravo para evangelizar os escravos, meu irmão. Isso é inaceitável numa mente tão egoísta no século XXI, por exemplo. Isso é louco. Eu deixar minha liberdade para viver como escravo, para evangelizar escravo? Ah, não, dá licença. Então, você vê a predisposição desse povo. Quando John Wesley ele vai para as Américas para evangelizar os índios, ele vai no barco junto com os moravianos. E na época, John Wesley, que hoje é conhecido como pai do metodismo, também foi um instrumento usado por Deus na história dos avivamentos, ele foi interpelado por um moraviano. Um moraviano que era missionário, que estava indo para a América, perguntou, você é salvo? Você conhece o Senhor Jesus? E o Wesley, claro que eu sou. Mas eu quero saber se você foi salvo, não quero saber se você sabe sobre a salvação, quero saber se você foi salvo por Cristo. E ele falou que aquilo perturbou muito a vida de John Wesley. E ele até no diário dele ele conta, estou indo para a América para evangelizar os índios, mas quem me salvará? Porque aquilo já perturbou ele, aquilo já mexeu com ele. Porque John Wesley tinha ainda o fruto daquele movimento da Europa que era muito teorizado, era muito técnico, não era nada vivencial. E ele volta para a Inglaterra meio que perturbado, porque ele estava na igreja, ele era já ministro, e ele não tinha convicção da salvação, que tinha sido salvo. E num clube, junto com outros irmãos, moravianos, George Whitefield, Charles Wesley, eles leram um comentário de Martinho Lutero sobre Romanos. E aquilo transformou a vida de Lutero no estudo bíblico. A vida de John Wesley, perdão. No estudo bíblico. E ele, no diário dele, ele fala que naquele momento ele percebeu que Cristo morreu por ele na cruz e que ele deveria viver para a glória de Deus. Ele foi salvo naquele momento.
Ele começa, junto com os demais, George Whitefield, que foi também um calvinista, a pregar na Inglaterra e nos Estados Unidos. E surge um avivamento de proporções tão gigantescas que influenciou a Inglaterra a não participar da guerra contra a França. E livrou ali de um banho sangrento que poderia ter acontecido naquele período. Vidas foram tocadas, pessoas foram salvas. John Wesley, por exemplo, junto com George Whitefield, eles pregavam nas ruas, sabe que horas 5 horas da manhã, porque os trabalhadores estavam indo para o trabalho e eles queriam que esses trabalhadores, antes de irem para o trabalho, ouvissem a palavra de Deus. E até as pessoas perguntavam para John Wesley, por que você não vai pregar na sua palavra? Porque eles acreditavam que para ouvir a palavra você tem que ir para dentro da igreja. E ele, por isso que veio aquela frase conhecida como de John Wesley que dizia: a minha paróquia, a minha igreja é o mundo. Ele pregava na rua, nas praças, foram perseguidos, tanto ele quanto George Whitefield, que era um pastor também calvinista, que pregava fervorosamente. Muitas vidas foram salvas. Nos Estados Unidos surgiu, Deus levantou um homem chamado Jonathan Edwards. Era um homem muito, muito inteligente. Não é tão reconhecido no mundo atual porque ele era pastor. Se fosse, sei lá, um comunista da vida, todo mundo falava dele. Mas por ser pastor, ainda que ele tivesse uma mente brilhante, que é reconhecido por muitos historiadores, um filósofo e uma pessoa muito influente, mas por ser pastor, as pessoas não lembram tanto quanto deveriam. Um homem de um conhecimento de um QI elevadíssimo. Um homem que você ficava assim, bestificado quando ele falava, mas nunca desprendeu, divorciou a teoria, a mente brilhante da vida devocional, da vida piedosa. E esse homem prega um sermão conhecido como Pecadores na mão de um Deus irado. Pregou a primeira vez na sua congregação, nada aconteceu. Foi para outra região e ele prega esse sermão. Vidas são transformadas. Vidas são quebrantadas. E diz alguns historiadores que a influência de Jonathan Edwards chegou a tal ponto nas colônias daquela época que influenciou a unidade. Olha só o que Deus vai fazendo. Influenciou a unidade das colônias nessa perspectiva para a proclamação da independência dos Estados Unidos. Mas ninguém dá crédito porque é um pastor. Mas as pregações que esse homem fez nessa parte aqui dos Estados Unidos, descendo, vai para Filadélfia, na Virgínia, e entre essa região aqui desse lado, influenciou a tal ponto que abençoou também a proclamação à independência dos Estados Unidos. Então, historicamente falando, você vai ver sempre momentos de despertamento espiritual, de busca espiritual, de zelo espiritual em meio às lutas da vida, em meio aos desafios. Tem uma história muito interessante que quando George Whitefield estava pregando, Dave Hunt, que era o pai do deísmo, ele acreditava que Deus existe, mas que Deus se ausentou da sua criação. E ele ligou um relógio e soltou o mundo aí com as regras da lei, da física, e agora vocês vivam a vida de vocês que eu vou me ausentar. Deus não faz parte dessa realidade. Deus, ele é transcendente, ele não emana, ele não é imanente à sua criação. Então, ele era tipo aquele, como a gente citou semana passada, é o ateísmo prático, né? A gente entra na perspectiva do pastor Ricardo Barbosa. Ele não acreditava. E quando George Whitefield estava pregando, ele saía correndo na rua, um homem culto, um inglês, um britânico correndo no meio da rua, saiu correndo. Aí o pessoal, por que você está indo? Eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. Aí o pessoal, mas você não acredita? Eu não acredito não, mas ele acredita. Então, o impacto da pregação de George Whitefield, ainda que as outras pessoas não acreditavam, ele pregava porque ele acreditava, isso chamava, isso conquistava, era algo assim impressionante. E o que eu acho mais interessante, esses homens eram homens limitados, homens que não era aquela belezura, né, esteticamente falando, alguns comentaristas falam, mas a mensagem que eles traziam era uma mensagem poderosa, porque eles tinham vivido um despertamento espiritual. Aqui nos Estados Unidos você pode encontrar diversas experiências de despertamento, de avivamento. Mas nunca vamos cair no erro do experiencialismo, onde nós endeusamos a experiência em detrimento da Bíblia. Todas as nossas experiências, todo o nosso crescimento espiritual, todo aspecto talvez até subjetivo da nossa experiência espiritual, ela tem que estar diante do tribunal das Escrituras.
A Escritura sempre será a última palavra. A experiência não firma a doutrina. As doutrinas bíblicas, elas que firmam, estabelecem as experiências. Se você tem isso na sua vida, no seu coração, você pode cavalgar, você pode andar, você pode buscar a Deus. Porque o nosso Deus também é Deus que se revela a nós, que traz quebrantamento, que traz arrependimento, que gera em nós esse quebrantamento, essa vida piedosa. E até o próprio Jonathan Edwards escreveu vários livros sobre santos afetos que envolvem a vida cristã. Nós não podemos ser crentes apáticos, anêmicos, que não conseguimos sentir, entre aspas, nada na hora da celebração, do culto, do louvor, do santo ajuntamento. Nós somos seres constituídos de sentimentos, de uma mente, de um coração, os santos afetos, a compaixão, a misericórdia. E isso nós iremos conquistar. Isso vai nos abençoar quando, de fato, nós formos revestidos dessa misericórdia, dessa graça. Então, vamos buscar. É possível. A história tem provado que aqueles que se levantam para buscar o Senhor podem sim ser usados por Deus para algo tremendo. E nós vivemos em tempos difíceis, irmãos. Sempre no tempo da calamidade, Deus faz algo, mas precisa dos seus instrumentos que se apresentem diante dele. Você pode ser esse instrumento, eu posso ser esse instrumento que Deus quer usar para abençoar muitas vidas, para influenciar muitas vidas. Há um pastor que pregou para o pastor Charles Spurgeon, e numa chuva, ele parou em frente a uma congregação pequena, poucas pessoas, esse pastor pregando fervorosamente. Quem estava na porta era Charles Spurgeon. Ele diz no diário dele que depois que ele ouviu essa pregação, a vida dele mudou. Uma igreja pequena, Deus sabe trabalhar de várias formas. Deus às vezes usa uma coisa pequena para usar, para abençoar a vida de alguém ou salvar alguém para que essa pessoa vá longe. Tudo é um conjunto, tudo trabalha harmoniosamente. D.L. Moody, que foi evangelista dos Estados Unidos, disse que ouviu uma pregação de um pastor simples que dizia: o mundo está para ouvir o que Deus pode fazer com e através daquele que se entregar inteiramente na mão dele. Esse pastor repetiu essa frase 3 vezes. D.L. Moody falou: esse homem sou eu, esse homem serei eu. E ele começou a ir buscar a Deus, e Deus usou poderosamente aqui na história dos avivamentos dos Estados Unidos. Então, é possível. O nosso Deus vive, irmãos. Não para propagar o meu nome e o seu nome, não para propagar o nome da nossa igreja ou o nome de qualquer igreja, mas para a glória de Cristo e salvação de almas, irmãos. Perceba que sempre o verdadeiro avivamento é isso. Não é conferência onde o povo chora, não é conferência onde o povo pula, isso aí não existe, irmão. Avivamento é uma busca, um amor a Deus e querer ver vidas sendo salvas, conhecendo o Senhor Jesus, sendo mais parecidas com ele. Se afaste de movimentos onde é mais entretenimento espiritual, emocionalismo que não gera santidade, emocionalismo de não há despertamento pela Bíblia, pela palavra e por salvação de almas, e onde o nome de Cristo não é glorificado. Esses não são verdadeiros avivamentos. São agitamentos, mas não avivamento. Avivamento sempre é constituído por uma paixão ardente por Cristo e querer vidas sendo salvas. Por quê? Porque você vai trazer a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Esse é um vislumbre de um pouco da história dos avivamentos. E você já vivenciou um avivamento pessoal na sua vida, onde você disse: olha, pastor, naquele dia eu estava mordendo o cão de raiva, eu estava querendo assim invadir o inferno e arrancar tudo que era alma lá de dentro, porque eu estava cheia da graça, eu estava cheio da graça. Ou não, você pode falar: não, pastor, eu quero isso, eu vou buscar. Vocês têm alguma coisa para compartilhar nesse momento? Algo que você experiência, a gente pode compartilhar, não é problema, não é pecado. Pastor, eu creio que nós, os cristãos, a gente passa por vários avivamentos, né? Aquele avivamento que você diz, né? Que eu acho que é você, arrependimento de algum pecado, né? Deus revelando para você, às vezes, algum pecado que você nem reconhecia como pecado. Outra forma que eu acho, assim, de Deus avivar também a alma da gente, a gente passa por esses avivamentos, é na leitura da palavra de Deus, né? Há tempos que você lê a Bíblia, assim, e você lê a Bíblia.
Mas há um dia, uma época especial, onde quando você lê a Bíblia, aquilo toca você, é aquilo que você falou, essa questão também do fervor, da emoção. O fervor, ele tem emoção, né? Mas não um histerismo, não aquela coisa descontrolada, né? Mas aquela emoção, assim, de você sentir, perceber a presença de Deus, e aí você dá um passo para frente, você entende algo um pouquinho mais daquilo da obra da redenção, né? Da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez por você. Eu acho que esse é uma coisa passo a passo. Eu acho que se a gente não viver isso tempos em tempos, a gente não ter isso, a gente realmente seca de vez, né? Mas é aquilo que você falou também. Há tempos que a gente está meio seco, aí você lendo, às vezes, um texto da palavra, por exemplo, essa semana mesmo eu li, né, lá no Eclesiastes, quando ele diz, né, o Eclesiastes 12, né, busca Deus na sua mocidade, para que na sua velhice, né, então eu acho, aí aquilo lá mexeu comigo, eu ainda até falei com a Camila, né? Foi assim, interessante. Eu li um texto que mexeu comigo, está mexendo comigo até agora, né? Então, isso é um avivamento. Só que, e aí você diz assim, não, realmente, eu quero. Aí você tem mais desejo, por exemplo, assim, de orar pelas pessoas que você quer que se convertam, ou pessoas que estão dentro do cristianismo, mas que você vê que precisa de algo mais, né? Você começa a chorar por elas, né? Eu acho que o avivamento ele traz isso, ele traz essa lágrima, né? Ela traz arrependimento e desejo de avançar. Dizer, não, eu estou parado, não está bom assim, eu quero continuar, Senhor, eu quero mais. Né? E eu gosto muito do Dr. Shedd, né? Dos livrinhos dele, um livrinho foi o primeiro livro que eu ganhei, Tão Grande Salvação. E aí, nessa semana, eu peguei esse livro também, né? E ele fala de nós pedirmos esse poder de Deus, esse poder espiritual de Deus, exatamente para você ver a necessidade das pessoas de Cristo. As pessoas têm necessidade de Cristo, senão fica tudo muito comum, sabe? Não, Deus é soberano, ele vai fazer a obra, ele tem os eleitos, ele vai salvar, ok. Então eu, né? Vou caminhar, minha vida cristã, eu vou caminhar. E isso não é vida cristã. Vida cristã é aquela que realmente você é saculejado, você vê a necessidade, é aquilo que você falou, né? Não sei qual personagem que você citou, que ele dizia assim: eu vou pregar o evangelho para Cristo voltar rápido. E é o que a Bíblia diz, a Bíblia fala para a gente remir o tempo. E remir o tempo é exatamente isso, é você aproveitar o máximo do seu tempo, né? Para pregar o evangelho e viver o evangelho. Porque se você não vive o evangelho, como é que você vai pregar o evangelho? E eu tenho visto assim, eu vim lá do Brasil agora, então eu vim muito mexida nesse sentido, né? Eu vejo assim que o cristianismo no Brasil, ele é muito, muito só de boca, entendeu? Então as pessoas não têm vida cristã, não têm aquela vida devocional, sabe? Aquela vida piedosa, que nem eu vi, não sei se foi não é o Charles Miller, não sei qual foi deles, que ele disse que estava chorando porque ele disse que tinha orado somente 2 horas naquele dia. Ele falou assim: eu não tive tempo para orar, eu orei somente 2 horas hoje. Né? E a gente fala assim, gente, se bobear, a gente ora 2 horas na semana, né? Então eu acho que a gente tem sim esse tempo de avivamento, tem que ter. Tá? A nossa vida tem que ter. Não é aquela coisa assim, né, como a gente vê alguns, que é aquela explosão, né, que aí ele vai para a rua, ele prega e 3.000 se converte, 2.000 se converte, né, que nem a gente está falando do Wakefield, né, uma primeira pregação dele tinha 20.000 pessoas na rua. Então você imagina, como é que pode ter 20.000 pessoas, né, mas a pessoa vai afluindo, como Jesus tinha 5.000 homens, né, com fome. E pode não ser desse jeito, mas eu acho que Deus ele chama cada um para um tipo de ministério, né? Às vezes aquele ele vai pregando de um a um, tá? Mas ele é uma pessoa constante naquilo, ou ensinando a Bíblia também, que eu também acredito que é uma forma de você evangelizar, porque muitas pessoas que a gente está ensinando a Bíblia, na verdade, elas não se converteram, né? Elas não têm entendimento acerca né, da obra de Cristo, né? Então, Ela vai mais pelo emocionalismo, né? Não entende a mensagem, né? Mas é não pela... entende.
Não entende. Quando você fala de certas coisas, a pessoa fala assim, nossa, mas a Bíblia fala isso. E às vezes você pensa assim, o que seria algo básico, mas não é básico, né? Porque cristianismo, ele não é básico, ele é algo muito profundo. Ele é simples, mas é muito profundo. Eu queria tipo aqueles falsos convertidos, né? A pessoa pensa que é convertida, mas Exatamente. E às vezes a pessoa nem sabe, nem tem essa consciência, né, pastor? Porque ela acha, é aquilo que ela aprendeu. É o modelo que ela está vendo que vem se repetindo, né? Então, é isso que eu queria falar. É. alguém mais? Eu quero falar uma coisa. É assim, ó, geralmente as pessoas começam a buscar Deus e vão para a igreja quando elas têm um problema, né? A maioria das pessoas é assim. E aí tem o primeiro amor, que você acha, tô convertido, encontrei Jesus e tal. E aí você fica naquela ânsia que você quer que a sua família inteira, seus amigos, se convertam. Só que foi o que a Sandra falou. Eu acho que esse avivamento, ele é igual uma planta. Você tem que ir cuidando dia a dia, senão vai morrer. E é muito assim, tem aquela emoção, né, no dia, encontrei Jesus. Só que aí você não tem conhecimento, porque você não lê a Bíblia, você não assiste pregação, você não tenta mudar, porque eu acho que o convertido para mim não é falar encontrei Jesus, é aquele que nasce de novo, que muda suas atitudes. Verdade. Então, assim, no meu caso, eu já tive muitas experiências. Você já encontrei Jesus e falava, tipo, virava para minha amiga fazer alguma coisa errada. Isso é coisa do demônio, não sei o quê. Uma coisa meio de louco, assim, sem nenhum conhecimento daquilo que eu estava falando. E aí você vê, né, o trabalhar de Deus, o que eu consigo falar de testemunho na nossa casa hoje. Nem eu, nem o Daniel, a gente era convertido, né? E eu ainda acho que a gente está num processo de conversão, que é muito difícil ser convertido. Mas a gente vê assim, né? Por exemplo, eu vejo aqui em casa. O Daniel é outra pessoa, sabe? Não, você não. E a gente consegue ver isso, pegar uma linha do tempo, vai há 5 anos atrás. A gente foi apresentado ao Evangelho aqui nos Estados Unidos há 10 anos atrás. Mas nos primeiros 5 anos foi só aquela coisa assim: igreja é meu clube social, entendeu? Eu vou lá, eu dou $20, estou dando muito. Tipo assim, já fiz o meu cheque lá, eu fiz tudo. Só que aí você vai vendo o trabalhar de Deus. E eu acho que quando Deus ele quer você, ele ele dá uma forçada assim, ó. Vem que você é meu, entendeu? E a gente é falho, a gente é pecador, então a gente constrói, daqui a pouco a gente cai, mas o que faz a gente ficar de pé é saber que ama a gente do jeito que a gente é e que a gente está num processo. Então, hoje, muito mais do que querer converter a minha família e falar de Deus para eles, eu acho que eu tenho que entender primeiro quem é Deus e o que ele fez por mim, para eu ter fundamento no que eu estou falando, senão fica uma coisa muito superficial. Então, por isso que eu falo que o processo é todo dia, não tem como falar, eu já sou convertido, entrei no céu já, e às vezes eu tenho medo de morrer, porque eu falo, nossa, ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer assim, sabe? Eu preciso resolver a minha situação. E é isso, assim, mas é meio confuso. Não, mas o importante é aquilo que você mesmo falou, Thaís, conhecer o Senhor Jesus e esse processo, né? Em algumas pessoas é assim, é instantâneo. Deus faz algo assim, puf, e tem outros que Deus trabalha paulatinamente, né? Então, quando você tem essa perspectiva que você falou, eu concordo que você tem que olhar a sua vida não de ontem para hoje. Porque de ontem para hoje você não vê nada diferente. Ao contrário, né? Ontem a gente pecou e pecou hoje de novo. Mas quando você vê nessa visão mais macro, não na visão micro, mas na visão macro, você vê mudança, você vê, olha, Deus está trabalhando. Deus está tirando algumas coisas que eu vivia, ou que eu fazia, eu já não faço mais, não tenho coragem, porque eu vou desonrar o Senhor, porque Deus não se agrada, porque a palavra diz isso. Você começa a associar a sua vida ao Evangelho e percebe que o Evangelho, não posso, o Evangelho diz isso. Que o Evangelho já começou a trabalhar na sua vida, na nossa vida. Então,
Isso nós entendemos como processo de santificação. É o processo pelo qual Deus começa a trabalhar na nossa vida para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. E a vida cristã, ela é sempre vivida no poder do Espírito Santo. Se hoje eu consigo dizer não ao pecado, não fui eu que disse. Foi a ação do Espírito Santo na minha vida de me convencer de que o pecado ofende a santidade de Deus. Eu disse, eu não posso, porque há uma nova natureza na minha vida, foi plantada pelo Senhor. Então, tudo é no poder do Espírito Santo. Então, vamos continuar firme e forte, crescendo no Evangelho, lendo a palavra, para que Deus possa nos ajudar assim, a progredirmos mais. Eu queria só compartilhar rapidamente uma experiência que eu tive dessa questão de avivamento. Todos os domingos nós pregávamos num terminal de ônibus. Eu não sei se vocês conhecem terminal de ônibus, que né, as pessoas vão lá esperar o ônibus, aí fica aquela fila, num local praticamente fechado. Rodoviária. Isso, Rodoviária. É tipo rodoviária, mas não é rodoviária, é um terminal, né? Rodoviária é mais interestadual. Aí, nós todo domingo, eu no Francisco, no Francisquinho. E ele ia todo domingo e eu ficava, eu quero ir com você, eu quero aprender e tal. E começamos a pregar juntos sempre que acabava o culto domingo à noite. E quando nós pregávamos naquela, gritando dentro do terminal, quase sempre nós éramos ridicularizados, as pessoas gritavam, ou as pessoas fugiam, vixe, lá vem os crentes. Você vê um crente com a Bíblia no terminal que ele vai pregar, ainda mais de paletó e gravata, pensa. Aí o pessoal fugia, saía, mas todo domingo nós estávamos lá. E ninguém queria escutar a gente. Tipo, às vezes a pessoa escutava obrigado, porque estava sentada ali, a gente parava no banco, a pessoa sentada aos 4, 5 no banco, e falou, pedia licença, dava um folheto, queria trazer uma mensagem, a gente pregava o evangelho. Mas teve um dia que minha tia faleceu, a irmã de minha mãe, ela morreu de sábado para domingo, e domingo o corpo estava em casa, né? Que lá a gente tinha esse costume de o corpo ficar dentro de casa 24 horas. E eu fui pro culto à noite, eu estava bem abatido e tal. Eu falei, Francisco, você vai pregar hoje no terminal comigo? Eu disse, eu vou. Tá de visto, né? E continuar sendo pregado independente de qualquer situação. Aí eu fui pro terminal com ele, na terminal da Lagoa. E nesse dia eu me senti tão fraco, tão assim desanimado para pregar, parece assim, nossa, eu tô com a bateria arriada. Aí ele me deu a oportunidade de a gente fazer, quase que estava na igreja. Boa noite, a graça e a paz, queria convidar você, vou trazer aqui, o pregador vai trazer a paz, para a gente ficar aí, sei lá, parece que ele estava no culto. E ele falava que o irmão Jeff vai trazer a palavra. Aí eu comecei a falar do evangelho. Nesse domingo, eu estava assim, tão para baixo que minha tia tinha morrido, eu a amo, era como se fosse uma segunda mãe para mim, na época. E naquele momento que eu pregava, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida até hoje. Enquanto eu estava pregando, todas as pessoas estavam distantes, elas começaram a se aproximar. Os mototaxistas que estavam do lado de fora do terminal, fico esperando o pessoal talvez que não vai pegar ônibus para poder ir para casa mais rápido, eles deixaram as motos e vieram para próximo da gente, perto da grade. E aquele grupo de pessoas se reuniam, eles vinham por livre e espontânea vontade, assim, entre aspas, né? Era Deus trazendo. E aquele grupo se reuniu, ficou uma multidão de pessoas ouvindo a gente pregar. Aquilo, eu pregando e vendo aquela ação, e eu dentro de mim assim, Deus, e eu pregava, e aquele pessoal se aproximando, de repente uma multidão. E como sempre quando a gente prega, tem um bebo que vem para querer atrapalhar, né? Aí chegou um bebo. Mentira, isso é mentira, crente é mentiroso. E eu continuei pregando, né, para não perder o foco, ele quer tirar o foco da mensagem. E de uma forma providencial, uma mulher que estava lá, ela foi para cima dele e disse assim, cala a sua boca agora, porque está ouvindo a palavra do irmão, então senta aí. E tem mulher cearense que é ignorante, viu? O bebo velho se acalmou na hora, sentou lá e ouviu a palavra. Mas eu nunca vi aquilo. Aquela multidão, eles vieram para ouvir. Depois nós oramos por eles. A gente pegou o telefone de algumas pessoas para entrar em contato, para visitar na casa. Foi o único momento que eu vi assim, algo da parte de Deus. Porque as pessoas fogem do evangelho, né? A gente às vezes foge. Mas naquela noite, todas, tipo, tinha uma multidão, eu nunca vou esquecer aqui na minha vida. Foi um episódio único na minha vida. Onde eu vi como Deus, assim, quando a gente se coloca como fraco, ou quando a gente está fraco, ele diz, olha, não depende de você, depende de mim. Não é você que traz, é eu que trago. Para mostrar o quanto ele é soberano. Por isso que Paulo falava aquilo, né? Eu tenho prazer nas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós acharmos que somos teologicamente fortes, quando nós acharmos que temos uma capacidade intelectual, força de argumentação, entre outras coisas, nada vai acontecer. Mas como disse Paulo, orem por mim, para que quando eu falar,
Cristo seja revelado. Então, é possível, irmão, nós observarmos nesses pequenos momentos, pequenos episódios na sua vida, na minha vida, de você pregar para o seu pai, para sua mãe, para algum familiar seu, ou pregar para um grupo, ou fora da igreja, ou dentro da igreja, Deus opera. E é bom, irmão, a gente ver isso, ver Deus trabalhando. A gente tem que ver a mão invisível de Deus. Parece meio contraditório, mas nós precisamos ver a mão invisível de Deus operando. Como a Thaisa falou, como a irmã Sandra falou, de ver o trabalhar, Deus está trabalhando. Eu consigo ver que ele já começou a trabalhar, de pouquinho, mas ele está fazendo. Deus é assim. Deus não tem pressa. Agostinho de Hipona dizia, Deus é paciente, porque ele é eterno. Então, nós não temos paciência, a gente quer jogar logo fora. Não presta, não dá certo. Já avaliei. A gente chega aquela prepotência, avaliei, não dá certo não. Nós somos arrogantes assim, que eu acho que até Deus tem náuseas da gente. A gente não tem a paciência que o Senhor exigiria de nós. Que Deus nos ajude. É possível, irmãos, ver um avivamento. Vamos buscar, vamos ser instrumentos de Deus. Não espere o púlpito, não espere o microfone. Não espere, irmãos. Faça a obra de Deus. Pregue, mande uma mensagem de texto no WhatsApp, no Facebook, bote um versículo, a palavra de Deus é poderosa, irmão. E ela pode salvar. Alguém que me deu um folheto, fez uma mensagem que o David pregava para mim, mas na manhã de domingo, um folheto estava na minha carteira, não sei quem foi que me deu esse folheto. O Passaporte para o Céu, título do folheto, de um grupo chamado Chamada da Meia-Noite. Eu li aquela mensagem, aquilo mudou a minha vida. Eu falei, vou ser crente, não tem mais pra onde correr, não. David, meu amigo, estava pregando, mas aquele folheto foi tipo a pancada final. Ô, pastor, e a chamada meia-noite é testemunho de Jeová, né? Não, eles são batistas fundamentalistas. Ali é Torre de Vigília do Testemunho de Jeová. Ah, Torre de Vigília. Porque eu ia dizer assim, tá vendo? Deus usa até as coisas, né? Mas é a palavra de Deus, né? A chamada da meia-noite era como os batistas fundamentalistas lá do Brasil. E o título do folheto era O Passaporte para o Céu. E eu aqui, vivendo de passaporte aqui, estou aqui, né? Então, aquela mensagem foi, acabou. Agora, na hora que eu acabei de ler aquele folheto, na calçada, onde só tinha pinguço, eu falei, rapaz, eu vou ser crente. E eu não sei quem me deu aquele folheto, eu não sei quando foi que eu recebi aquele folheto, mas eu guardei dentro da carteira. E abri a carteira para jogar os papéis fora, estava muito cheio, não tinha dinheiro, e achei um folheto. Aí li a mensagem, e Deus transformou minha vida. Para você ver, irmãos, Deus trabalha. E eu não sei quem foi que me deu, talvez no céu Deus vai me mostrar, foi esse aqui que te deu um folheto, que deu a pancada final, que deu a mensagem final, que você não sabe, mas alguém entregou um folheto para mim. Então, irmãos, façamos, pelo amor de Deus, para que nós, no dia do tribunal de Cristo, diante de Deus, possamos dizer ao Cordeiro, eu fiz isso para o Senhor. O Senhor me deu um talento, eu multipliquei. Fiz mais. Para a glória do Senhor. Amém? Então, meus queridos, muito obrigado por esse período que nós tivemos juntos aqui. Obrigado você, pastor. Eu incentivo vocês a procurarem no próximo domingo a sala do Reverendo Pedro ou a sala do Reverendo Ângelo. Acabou, né, pastor? Isso, hoje é a última aula da pneumatologia reformada. Então, eu incentivo que vocês participem, porque no meu sentido, meio que assim do coração, eu sinto que já estamos caminhando para a igreja, né? Eu sinto que algo está acontecendo e nós vamos ter essas reuniões. Então, por eu não, essa classe ela existe porque ela é online, mas se voltar para o templo, eu acredito que eu vou voltar para os adolescentes. Então, não dá certo eu começar um novo tema que vai durar talvez 2 ou 3 domingos, não sei. Porque precisa de 3 meses. Mas eu sinto que o negócio está andando, não podia. Só tem a Glória a Deus. Pedro, né? Hã? Tinha a nossa e a do pastor Pedro agora, não é isso? E do Reverendo Ângelo, que é angiologia. Ah, mas não veio na mensagem dele. É porque hoje acho que ele foi se vacinar. Hoje ele colocou de parênteses. Vacinação. Ficou da vacina, né? Mas é 11 horas, né? Você vê do Pedro e das 11, se vocês quiserem. Ah, tá. Então, eu incentivo, também estarei lá. Eu acredito que não vai se delongar muito. E quando, se Deus quiser, estaremos no domingo, dia do Senhor, pela manhã lá, escola dominical, contar ao Senhor. Eu espero em Deus que está próximo. Então, e também porque desde que começou a sala online, foi um que não parei comigo. Então, eu poder também me alimentar ouvindo os outros aí, que eu preciso ouvir também. Tá bom? Sei. O pessoal já saiu da igreja? Oi? O pessoal já saiu de lá, o da Nova Vida? Já saíram? Ainda não, Sandra. Não? Ah, tá. É provável que a segunda semana de maio. Ah, tá bom. Mas eu vi que chegou as cadeiras. As cadeiras chegaram lá. Eu e o pastor Pedro carregou as cadeiras lá. Sexta-feira quase eu morri lá.
sabendo. Aí então, assim, estou vendo que as coisas estão acontecendo. Então, tá Com chegando, tá certeza. chegando. Uma hora tem que acontecer, Em né? nome de Jesus. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Irmã Sandra, por favor, ore agradecendo ao Senhor. Da mesma forma, não se esqueça da nossa irmã Thaisa, na gestação dela, da Camilinha, reta final, da Gabi da mesma forma, tá bom? Ore agradecendo a Deus e que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo que nós tivemos. Obrigado porque nós ouvimos testemunhos que pode impactar também as nossas vidas, ó Pai. A tua palavra nos diz que há uma nuvem de testemunhas, ó Deus, que vem para nos abençoar. E eu te agradeço por isso, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Jeff, obrigado pela vida de cada um que participou aqui hoje. E que todos nós possamos, ó Deus, continuar buscando a tua graça, buscando, ó Pai, o teu poder para continuarmos avançando, ó Deus. Sabemos que precisamos do teu poder, ó Pai, para resistir ao diabo, para, ó Pai, estarmos firmes no dia mau. E assim, ó Deus querido, nós sabemos que se o Senhor não segurar nas nossas mãos, ó Pai, se não for o Senhor, ó Deus, cuidando de nós não sabemos para onde ir, nós somos, ó Pai, como crianças perdidas. Mas obrigado, ó Deus, pela tua graça que tem nos assistido, obrigado pelo teu amor que tem nos coberto, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus, por tão grande salvação que nós recebemos, ó Pai, através da cruz do Calvário. E ajuda-nos, ó Pai, também a tomarmos a nossa cruz e seguirmos, ó Pai, na senda do Calvário, para ali depositarmos aos pés da cruz, ó Pai, o nosso eu, e deixar, ó Deus, que Cristo cresça cada vez mais em nós, e nós possamos, assim, mortificar a nossa carne e vivermos mais para Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar a tua glória. Queremos ver, ó Deus, a tua glória, queremos ver, ó Deus, a tua face. Queremos, ó Deus, estar mais perto de ti. Por isso, ó Pai, pedimos perdoa os nossos pecados, te pedimos, Santo Espírito, santifica as nossas vidas, traz um avivamento aos nossos corações, nos desperta, ó Deus, livra-nos, ó Pai, da letargia, do sono espiritual, e só o Senhor pode, ó Pai, só o Senhor pode nos despertar, trazendo esse avivamento aos nossos corações. Desperta a tua igreja sobre a face da terra, ó Deus, sabemos que os dias são maus, então nos ajuda, Deus querido, a resistirmos ao diabo na face, ó Deus, e a estarmos dispostos a pregar o teu evangelho, estarmos dispostos até mesmo morrer pelo teu evangelho, Deus. Oh, tem misericórdia de nós. Abençoa também a vida das mulheres grávidas da nossa igreja, pela vida da Camilinha, da Thaisa, da Gabi, ó Pai, de outras possíveis grávidas da nossa igreja também. Quero te pedir que o Senhor coloque a tua mão, guardando, purificando a vida delas, ó Pai, santificando-as, que elas possam cada dia mais estar se apegando ao Senhor, e que o Senhor, ó Pai, prepare elas para o dia do parto. Prepara os hospitais, as enfermeiras, prepara todas as coisas, livra todas elas de todo o mal, ó Pai, que elas possam, com saúde, ganhar os seus bebês, que venham com saúde, que venham, ó Deus querido, para alegrar essas famílias, para alegrar mais a nossa igreja, ó Deus. É muito bom nós termos crianças no nosso meio. Criança é vida, criança, ó Pai, é esperança de que o Senhor continua, ó Pai, trabalhando através de nós. Muito obrigado, ó Deus, por essas vidas, obrigado por essas crianças que vão vir. E obrigado também pelos nossos pastores, abençoa cada um deles, o pastor Pedro, o pastor Jeff, o pastor Ângelo tomando a sua vacina, ó Pai, que ele possa se sentir bem, o pastor Williams, ó Deus, que esses homens possam cada dia mais ter o coração deles, ó Deus, apegado ao Senhor. Livra-os do mal, ó Deus, guarda o coração deles. Também os nossos presbíteros, ó Deus, todos eles, guarda o coração desses homens, que eles continuem te servindo, ó Deus, com amor, com alegria. Os nossos diáconos também possam servir a igreja, ó Deus, como servindo ao Senhor. Abençoa, Deus, toda a nossa igreja. Que abençoe o nosso culto à noite também, ó Deus, que possamos te adorar em espírito, em verdade. Prepara os nossos corações para estarmos como igreja, ó Pai, te louvando e te adorando. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra pregada hoje, ó Deus, possa alcançar os corações. Livra-nos, ó Pai, do coração endurecido, livra-nos de ter um ouvido tapado, ó Pai, mas muito pelo contrário.
que possamos ouvir a tua palavra Nome de e Jesus. assim nos arrependemos, assim sermos ensinados, disciplinados, aquilo que a tua palavra vier, ó Pai, para que ela foi mandada, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações essa palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, meus Amém. queridos. Hoje é a última aula. Eu incentivo que vocês participem da sala do Obrigadão. Pastor Pedro, às 10 horas, ou Vamos do estar lá. Reverendo Ângelo, às 11 horas. E se Deus quiser, nós estaremos juntos em breve, no domingo pela manhã, dia do Senhor. Tá bom? Deus Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo, dia do Senhor. Tá Tchau, bom. tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Sentindo bem, Taizinha?